Hoje nós vamos identificar os problemas de gramática do português. Calma, não mude de canal. O convidado do Expressão de hoje é o linguista Mário Perini, que lançou o livro Gramática do Português Brasileiro. Então, Mário, fiz uma brincadeira aqui no começo do programa, mas quem vai explicar mesmo essa história vai ser você. E no seu livro você fala que o estudo da gramática nunca ajudou ninguém a escrever e a ler melhor. Mas por quê? Bom, existe muita evidência que não pode ser isso. Por exemplo, tem muita gente que escreve bem e não sabe gramática. Eu acho que a maioria das pessoas. Quer dizer, não pode ser por aí. Porque senão ninguém conseguiria chegar a escrever bem. Porque muito pouca gente chega a dominar a gramática. Apesar de na escola se dizer frequentemente que esse é o objetivo do estudo de gramática, não pode ser isso. Eu acho que gramática é uma coisa importante, mas que não convém ficar fazendo promessas falsas como essa. Realmente, se você precisa escrever melhor, ler melhor, o que você tem que fazer é escrever muito, ler muito. E é assim que todo mundo aprende. Uma questão mais de prática. A gramática ela é um pouco mais ciência do que a própria prática. A gramática é uma reflexão sobre o assunto. Se você tem problemas estomacais, você não vai estudar fisiologia do estômago. Fisiologia do estômago é para os profissionais. Você tem que desenvolver outra coisa, né? No nosso caso, é prática, é realmente prática. Isso todo mundo acaba descobrindo e por isso mesmo pouca gente dá importância à gramática porque está prometendo alguma coisa que não cumpre em termos de ser uma disciplina escolar. Quando a gente está conversando, a gente está escrevendo, a gente realmente se distancia da gramática? A gente nem lembra dela? Não lembra, mas aplica o tempo todo, porque existe uma gramática da língua falada, quer dizer, um sistema de regras que te permite falar de determinada maneira. Por exemplo, é certo, nós sabemos que muita gente diz, nós vai dizer, mas ninguém diz, nós vou dizer. Isso já é proibido não pela escola, não pelos livros, mas porque na nossa cabeça, aquilo que nós aprendemos, como sendo a nossa língua, não admite isso. Ou seja, você tem dentro da cabeça um sistema de regras muito estrito, muito bem definido, que define o que você pode dizer e o que você não pode dizer. Como esse sistema de regras é muito parecido entre todos os falantes, é ele que nos permite a comunicação. Você dá um exemplo no seu livro do dê-me o quibe, me dá um quibe. A gente fala, me dá um quibe, a gente pede normalmente assim. Você acha que essa questão da gente falar dessa forma, a gente não vai lembrar da gramática porque a gente não usa? Já que a gente não usa, a gente realmente não vai usar nem para escrever, nem para ler? A gramática que nós estudamos na escola, não. Mas, conforme eu disse, existe uma gramática na sua cabeça. Você diz, me dá um quibe. Você não diz, dá um quibe-me. Você não pode dizer isso, né? Por que você não pode? Porque as regras que você tem na cabeça não permitem. De modo que a palavra gramática que é um pouco ambígua. Você tem, a gramática denota um sistema de regras que você tem programado na sua cabeça, quer dizer, um conhecimento que você tem. E, por outro lado, é um livro que nós estudamos na escola, que está muito longe de descrever esse conhecimento que as pessoas têm. No máximo, descreve alguns aspectos da língua escrita, mesmo assim com muitas deficiências, mas não da língua falada. E com o passar das décadas, a gente vai modificando um pouco a maneira da gente falar, né? Alguns colocam mais gíria, algumas palavras que as pessoas não podiam falar por alguma questão moral hoje já falam. E o estudo da gramática continuou mesmo ao longo desse tempo, mesmo a gente mudando a nossa forma de falar? A gente estuda gramática do mesmo jeito que estudava há 30, 40 anos atrás? Na escola, hoje em dia, sim. Mas é evidente que se a realidade muda, a gramática precisa mudar. A gramática é o estudo de um aspecto da realidade social, ou seja, a língua. Se a língua muda, a gramática tem que ir atrás, obviamente. Assim como você tem que, quer dizer, hoje, quando eu estudava que a União Soviética tinha como capital Moscou. E hoje a União Soviética nem existe. Obviamente, os livros de geografia precisam se adaptar a isso, né? Então, se hoje, por exemplo, esse objeto que se usa tanto hoje em dia, chamado celular, quando surgiu, ele não chamava celular, chamava-se telefone celular, em que celular era um adjetivo de telefone, né? E hoje chamamos simplesmente um celular. Mudou,
a gramática e o dicionário tem que ir atrás. A gramática não determina como a língua deve ser, mas estuda a língua como ela é. Isso acontece em todos os períodos de tempo? Todos os períodos, todas as línguas, não existe nenhuma língua que não varie no tempo. A variação é relativamente lenta, se fosse rápida demais, haveria quebra de comunicação. Por exemplo, velhos não conseguem se comunicar com jovens, etc. Como a coisa é muito lenta, isso não acontece. Mas é lenta, mas é contínua. É lenta e é inevitável. E o estudo gramatical precisa acompanhar isso. Quando a gente assiste aquelas séries na televisão que fala de um Brasil, por exemplo, Brasil colônia, no período colonial e tal, a gente vê que os personagens eles falam com português rebuscado, pelo menos para a gente hoje. Mas acontecia isso mesmo? Eles falavam daquela forma mais correta, parecida com a forma gramatical, mais próxima da forma gramatical? Ou era o comum, ou era a forma que se falava naquela época como a gente fala hoje? Eu duvido muito que eles falassem daquela maneira. Em todas as eras, todas as épocas, houve uma diferença bastante grande entre a língua escrita e a língua falada. Nós temos isso hoje, e eu acho, isso aí é uma coisa que eu não posso provar, mas eu acho que no século XVIII, por exemplo, a diferença era maior ainda. A população era muito menos culta, né? E a diferença linguística entre as duas variedades devia ser muito maior. Agora, o autor de uma novela, de um filme hoje, ele não tem opção, não. Não existem trabalhos sobre a língua falada dessa época, justamente porque não foi registrada, etc. Né? Então utiliza o português padrão escrito da época como se fosse a língua falada, mas eu não creio que fosse assim não. Certamente haveria uma grande diferença entre o português falado e escrito, mesmo nessa época. Você acha que o ensino do português na escola ele tinha que ser pautado mais na prática do que na ciência, por exemplo, que é a questão da gramática? Porque a gente percebe que é um distanciamento muito grande entre o que a gente fala e o que a gente vê nos livros didáticos. Sim, eu acho que o que nós chamamos de ensino de português é uma disciplina complexa. Ela inclui, por exemplo, literatura, né? Inclui redação e leitura, inclui gramática. Né? Na parte de redação e leitura, certamente o que nós precisamos é desenvolver muito o aspecto prático. Ler muito, escrever muito. Eu acho que muitos professores seguem isso intuitivamente. Mas existe um lugar aí para o estudo científico da língua. Existe um lugar. Assim como nós estudamos cientificamente a história do Brasil, estudamos cientificamente os seres vivos, né? Você faz na biologia, você estuda os seres vivos, como eles são, como se classificam, como funcionam. Existe um lugar para o estudo da linguagem. As gramáticas atuais são muito inadequadas, a meu ver, desse ponto de vista. Mas existe um lugarzinho para isso. Só que, deixando bem claro que quando você estuda cientificamente a linguagem, você não está desenvolvendo o seu uso da linguagem. Para desenvolver o seu uso da linguagem, repetindo mais uma vez, prática de leitura e escrita. O homem ele se comunica, de certa forma, há muito tempo, mesmo nas príncipes eras do homem. E ele começou a produzir sons, emitir sons, depois transformá-los em palavras, não é isso? Então a gramática ela veio depois. Isso não se sabe, na verdade não existem registros, né? Há muitas hipóteses a esse respeito. Mas as línguas mais antigas que são registradas, o egípcio, né, e o sumeriano, mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo, que foram escritas, né, eram línguas desenvolvidas como se fossem as línguas atuais. Quer dizer, naquela época, a linguagem humana já estava plenamente desenvolvida. O que quer que tenha acontecido antes, obviamente houve uma origem, né, houve época em que a língua era mais primitiva, mas isso foi antes dessa época. Acredita-se que aproximadamente 100.000 anos atrás, o animal humano, né, começou a se comunicar por sons vocais. Mas não há muita coisa a pensar, a investigar nisso, porque nós não temos documentos escritos, né, e não há muito o que fazer. Os homens hoje, todas as línguas conhecidas, têm um nível linguístico, de desenvolvimento linguístico comparável. Mesmo línguas de tribos indígenas, etc., do ponto de vista linguístico não há diferenças de grau. E essa distância entre, vamos dizer, a gramática, da forma escrita da língua, e como as pessoas se comunicavam, surgiu desde esse momento, então? Quando as línguas começaram a se tornar mais corporificadas, mais homogêneas? Isso surgiu a partir do surgimento da língua escrita, né? Então a língua escrita tem uma
uma vida própria. Então, chegando, não sei como era no Egito, mas em Roma, não é? Entre os romanos, falavam latim e escreviam latim. Mas eles mesmos reconhecem, existem documentos da época que atestam isso, testemunhos, que o latim falado e o latim escrito eram bem diferentes. Então, o próprio Cícero, por exemplo, um dos grandes escritores latinos, diz: eu, quando eu estou no Senado, eu falo de um jeito, mas quando eu estou dentro de casa, eu falo de outro jeito. Então, eu acho que surgiu com o aparecimento da língua escrita e com a generalização da língua escrita para uma população mais ou menos grande. Nesse ponto, a língua escrita começou a ter seu desenvolvimento próprio por causa dos seus objetivos, que são diferentes, e aí a distância já se manifestou. Então é uma coisa bem antiga. Falando dessa distância, como você falou agora, a questão do ambiente também faz muita diferença, né? Definitivamente, porque a mesma pessoa, dando uma entrevista, fala uma língua, fazendo um discurso de formatura, fala uma língua, e conversando com os amigos no bar, fala uma outra língua, né? Isso nós temos uma habilidade muito grande, todos os falantes, de adaptar o seu nível de linguagem ao ambiente do momento, à situação social. Certo, Marinho, vai fazer uma pausa para chamar o intervalo. A expressão vai para um breve intervalo e volta já.